Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte dos nossos estudos de termometria, de termologia. Nessa segunda parte eu quero falar com vocês a respeito das escalas termométricas, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então continuando com os nossos estudos de termometria, de termologia, nós vamos falar então sobre as escalas termométricas, né, que é algo muito importante dentro dos estudos de termometria. É importante que vocês entendam essas escalas e saibam converter de uma escala termométrica para outra. Como eu falei com vocês na nossa aula anterior, eu expliquei para vocês que cada pessoa pode construir o seu próprio termômetro, beleza? Desde que essa pessoa faça a graduação desse termômetro, ou seja, coloque os dois pontos fixos, que é o ponto de gelo e o ponto de vapor. Então em função disso, existem diversos tipos de escalas termométricas, tá? Só que de todas as escalas termométricas que existem, três ficaram muito conhecidas por serem muito utilizadas, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então eu tenho essas três escalas que são as três escalas mais conhecidas e nós vamos falar sobre cada uma dessas escalas agora. Primeiro, vamos falar a respeito da escala Celsius. A escala Celsius é a escala mais utilizada no mundo. A maior parte dos países no mundo utilizam a escala Celsius como medida padrão de temperatura, tá? Inclusive o Brasil. O Brasil é um país que utiliza a escala Celsius como medida padrão. E é importante que vocês entendam o seguinte, a escala Celsius ela é uma escala que é dividida em 100 partes, ela vai de 0 a 100, e ela adota como pontos fixos o ponto de gelo de 0 graus Celsius e o ponto de vapor de 100 graus Celsius. Outra escala que nós temos é a chamada escala Fahrenheit, que ela é utilizada nos Estados Unidos e em alguns países de língua inglesa. Tá? Então eles adotam essa temperatura como medida padrão de temperatura. Ela, diferentemente da escala Celsius, ela foi construída com base em pontos fixos diferentes, né? Tanto o ponto de gelo quanto o ponto de vapor. Então ela utiliza como ponto de gelo a temperatura de 32 graus Fahrenheit e como ponto de vapor ela utiliza a temperatura de 212 graus Fahrenheit. Então a escala Celsius ela adota como ponto de gelo 0 e ponto de vapor 100. A escala Fahrenheit ela adota como ponto de gelo 32 graus Fahrenheit e com ponto de vapor 212 graus Fahrenheit. Em consequência disso, ela é dividida de maneira diferente. Ela é dividida em 180 partes, que é de 32 a 212. Além da escala Celsius e da escala Fahrenheit, nós temos a escala Kelvin, que é também chamada de escala absoluta de temperatura. Beleza? A escala Kelvin ela também é dividida em 100 partes, igual à escala Celsius, só que ela adota como ponto de gelo e ponto de vapor valores diferentes. Então na escala Celsius, o nosso ponto de gelo, na escala Kelvin, desculpa, o nosso ponto de gelo equivale a 273 Kelvin, e o nosso ponto de vapor equivale a 373 Kelvin. E ela é dividida em 100 partes também, tá bom? Pessoal, e eu quero só dar uma ênfase maior a essa escala Kelvin, que é a nossa escala absoluta de temperatura. Primeira coisa, a gente precisa entender por que ela é chamada de escala absoluta de temperatura. Tá? Ela é chamada de escala absoluta porque ela não admite valor negativo. Ou seja, a menor temperatura medida na escala Kelvin é o que nós chamamos de zero absoluto. Ela não admite valor negativo igual a escala Celsius, igual a escala Fahrenheit admite. Tá? E outra coisa, como a temperatura ela é uma medida do grau de agitação das partículas que compõem o corpo, então quando a gente analisa essa estrutura atômica molecular de uma determinada substância, de um determinado corpo em si, teoricamente não existe valor, um limite superior para a temperatura. Tá? Então, por exemplo, a gente às vezes, quando a gente vai estudar dentro da astronomia, dentro da astrofísica, às vezes nós pegamos algumas estrelas que chegam a temperaturas de milhões de Kelvin, milhões de graus Celsius. Tá? Isso indica que não existe limite superior para a temperatura.
Só que ela existe um limite inferior. E esse limite inferior, ele é dado pela mecânica quântica, tá bom? Por que eu estou falando disso, que ele é dado, esse limite inferior ele é dado pela mecânica quântica? Antigamente, acreditava-se que um corpo, quando ele chegava ao zero absoluto, se eu pegar um determinado corpo e resfriar esse corpo até o zero absoluto, acreditava-se que as moléculas que compõem esse corpo, que elas estariam totalmente paradas, que elas estariam estáticas. Hoje nós sabemos que isso não acontece. Hoje nós sabemos que se um determinado corpo chegar ao zero absoluto, que é a menor temperatura possível no universo, tá? Lembrando que o nosso universo não tem uma temperatura de 0 Kelvin, a menor temperatura do universo ela equivale a 2,3 Kelvin, beleza? Ou seja, a menos 269 graus Celsius, tá? Negativos, beleza? As moléculas que compõem o corpo, elas nunca vão estar paradas. A mecânica quântica já provou que mesmo que um corpo esteja em zero absoluto, as moléculas elas vão estar, no mínimo, vibrando em torno da posição de equilíbrio, mas nunca estáticas, beleza? Então estabeleceu-se o seguinte, que a menor temperatura possível é o zero absoluto. Beleza? Então, por isso a escala Kelvin é chamada de escala absoluta de temperatura, porque ela não admite valor negativo. Tá bom? Então, ou seja, lembra disso que eu estou falando. As partículas em zero Kelvin, em zero absoluto, elas não teriam energia cinética. Beleza? Elas não estariam se movimentando, mas a mecânica quântica provou que existe sim uma energia cinética associada, e essa energia cinética ela é mínima e ela está associada com o grau de vibração que essas partículas vão possuir. Então, se há uma menor temperatura possível, que é o zero Kelvin, quanto que equivale esse zero absoluto e esse zero Kelvin nas outras escalas? Então é importante que vocês entendam que essas três escalas, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, elas vão apresentar ponto de gelo e ponto de vapor. Então, na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor 212. Na escala Celsius é 0 e o ponto de vapor é 100. E na escala Kelvin é 273 e 373. E a gente sabe que a menor temperatura possível do universo é qual? É o zero absoluto. Beleza? Então, quanto que equivale esse zero absoluto na escala Celsius? Equivale a aproximadamente, estou arredondando aqui, tá? A menos 273 graus Celsius. E esse zero absoluto na escala Fahrenheit equivale a menos 460 graus Fahrenheit. Então, qual que é a menor temperatura possível para o universo? É o zero Kelvin, menos 273 graus Celsius e menos 460 graus Fahrenheit. Belezinha? Pessoal, só uma observação aqui, acho que é importante a gente fazer aqui algumas convenções, tá? Isso aqui é uma convenção, não é uma regra. Vou deixar isso bem claro para vocês. Quando a gente vai representar uma temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit, a gente normalmente utiliza uma letra grega que é o θ. Beleza? E na escala Kelvin, por ser uma escala absoluta, a gente faz essa representação pela letra T maiúsculo, que é o Tzão aqui. Tá? Beleza? E outra coisa, de acordo com essa convenção no sistema internacional, nós não utilizamos o termo grau para a escala Kelvin. Então a gente fala graus Celsius, graus Fahrenheit, mas não pode falar graus Kelvin. O certo é só Kelvin. Então, ou seja, 10 graus Celsius, 30 graus Fahrenheit e 100 Kelvin. Belezinha? E outra coisa, a gente vai representar isso, tem que estar sempre bem claro aqui pra gente. Ponto de gelo e ponto de vapor das três escalas, 0 e 100 na escala Celsius, 32 e 212 Fahrenheit e 273 e 373 Kelvin. Belezinha? Pessoal, agora vamos para o que realmente nos interessa nessa segunda parte. Né? Não que as outras coisas não sejam interessantes e não sejam importantes, são sim. Mas aqui a gente tem uma parte matemática associada aos nossos estudos, que é a conversão de escalas. Quando nós estamos falando de três temperaturas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, nós vamos precisar fazer uma determinada conversão entre essas escalas.
ou converter uma outra escala arbitrária, por exemplo, a escala Davidson, a escala Pedro, a escala Gabi, Lara, em outras escalas de temperatura. Beleza? Tá? Então, ou seja, a gente vai precisar fazer isso, essa conversão de escalas. Então, eu vou mostrar essa conversão de escalas através dessas três escalas, que é a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, eu tenho aqui as três escalas representadas. Essas três escalas elas vão apresentar o nosso primeiro ponto fixo, que é o ponto de gelo. Elas vão apresentar o nosso segundo ponto fixo, que é o nosso ponto de vapor. Então, para a gente determinar, fazer uma relação entre essas escalas, ou seja, encontrar uma equação matemática que nos permita converter da escala Celsius para Fahrenheit, da Fahrenheit para Kelvin ou vice-versa, a gente vai precisar fazer o que nós chamamos de proporção de segmentos. Então, para isso, eu vou utilizar as minhas três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e vou utilizar os meus dois pontos fixos, os pontos de gelo e o ponto de vapor dessas duas escalas. E, além disso, ainda vou colocar aqui um terceiro ponto, que é um ponto qualquer, tá? Que eu vou chamar aqui, por exemplo, deixa eu trocar a cor da caneta, de θc, indicando uma temperatura qualquer na escala Celsius. Aqui eu vou ter um outro ponto que eu vou chamar de θf, para representar a temperatura na escala, uma temperatura qualquer na escala Fahrenheit. E aqui eu tenho um outro ponto que eu vou chamar de Tsão, que é para representar uma temperatura arbitrária na escala Kelvin. Pessoal, estabelecido esse θc, θf e o Tsão, que representam uma temperatura arbitrária nessas três escalas, eu vou colocar aqui os meus valores, né? Então eu tenho aqui na escala Celsius, que equivale a 0 graus Celsius. Vou colocar ele aqui. Eu tenho o meu segundo ponto fixo, que representa 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, eu tenho... Deixa eu colocar só o grau Celsius aqui. Na escala Fahrenheit, eu tenho aqui o meu primeiro ponto fixo, que equivale a 32 graus Fahrenheit. E eu tenho aqui o meu segundo ponto fixo, que é o meu ponto de vapor, que equivale a 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin eu vou colocar também os meus pontos fixos, que é 273 Kelvin e 373 Kelvin. Então eu tenho aqui os meus pontos fixos estabelecidos. Então, para a gente fazer uma relação entre essas escalas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proporção de segmentos. Tá? Então eu vou fazer o do meio menos o de baixo. Então vai ficar θc menos 0. Sobre o de cima menos o de baixo, ou seja, 100 menos 0. Isso aqui vai ser igual a quanto? O do meio menos o de baixo, ou seja, θf menos 32 sobre o de cima menos o de baixo. Então vai ficar 212 menos 32. Isso aqui vai ser igual a mesma coisa, esse sobre esse. Então vai ficar T menos 273 sobre 373 menos 273. Feito isso aqui, eu posso melhorar essa equação. Posso? Então, θc menos 0 dá o quê? Dá θc. 100 menos 0 dá 100. Isso aqui vai ser igual a θf menos 32 sobre 212 menos 32, dá 180. Isso aqui vai ser igual a T menos 273 sobre 373 menos 273, vai dar 100. Belezinha? Posso melhorar isso aqui. Não posso? O que eu posso fazer? Eu posso dividir os meus denominadores por 20. Certo? Então eu vou dividir isso aqui tudo por 20. Dividindo isso aqui tudo por 20... o que eu vou ter? Eu vou ter a seguinte relação. Então vai ficar θc sobre 100 dividido por 20 dá 5. Isso aqui vai ser igual a θf menos 32 sobre 9. Isso aqui é igual a T menos 273 sobre 5. Então essa equação que eu acabei de escrever aqui, grandona,
ela representa a equação que a gente vai utilizar para transformar de uma escala de temperatura para outra, ou seja, de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit e vice-versa. Então, ou seja, vou escrever aqui, para me transformar, por exemplo, da escala Celsius para a escala Kelvin, Celsius para Kelvin, eu vou utilizar essa relação. θc sobre 5, que é igual a T menos 273 sobre 5. Os denominadores são iguais, eu posso cortar. Então, ou seja, para transformar de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, é só fazer θc é igual a T menos 273. Essa é a nossa primeira equação. Então, se eu quero passar da escala Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, eu utilizo essa relação. Se eu quero passar, por exemplo, da escala Celsius para a escala Fahrenheit, eu vou utilizar a relação θc sobre 5, que é igual a θf menos 32 sobre 9. É essa a equação que a gente vai utilizar para transformar de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. E se eu quiser transformar, por exemplo, de Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit, então, ou seja, de graus Fahrenheit para Kelvin, eu vou utilizar a relação θf menos 32 sobre 9 é igual a T menos 273 sobre 5. Então, essa é a equação que nós vamos utilizar para passar de uma escala de temperatura para outra, tá bom? E, pessoal, para a gente finalizar essa nossa videoaula, esses nossos estudos de termologia, a gente pode falar também sobre o que nós chamamos de intervalos de temperatura, né? Aqui, o que eu fiz anteriormente é para demonstrar para vocês como que a gente vai converter uma temperatura específica. Então, ou seja, 20 graus Celsius em Fahrenheit, 100 Kelvin em graus Celsius, e assim sucessivamente. E algumas vezes, em alguns casos, nós vamos precisar converter intervalos de temperatura, ou seja, variações de temperatura. Então, por exemplo, a variação de temperatura no planeta Marte é de tanto. Quanto que vale essa variação de temperatura em graus Celsius, por exemplo? Ela é de tantos Kelvin, quanto que vale essa variação de temperatura em graus Celsius? Para a gente fazer isso, a gente vai continuar fazendo uma proporção de segmentos. Só que agora essa proporção de segmentos ela vai levar em consideração a variação, o intervalo de temperatura. Então, ou seja, eu vou pegar a minha primeira variação de temperatura e dividir pela minha segunda variação, ou seja, a variação de temperatura menor dividida pela variação de temperatura maior. Então, por exemplo, aqui, o que vai ficar? Vai ficar, primeira variação de temperatura, ele chamou de delta θc, então vai ficar delta θc sobre 100 menos 0. Isso aqui vai ser igual a delta θf, que é a minha primeira variação de temperatura, sobre a minha segunda variação de temperatura, que é a maior, então 212 menos 32. Isso aqui vai ser igual a ΔT sobre 373 menos 273. Beleza? Então, simplificando isso aqui, então vai ficar Δθc sobre 100. Isso aqui vai ser igual a Δθf sobre 180, que é igual a ΔT sobre 100. Simplifico os nossos denominadores, então vai ficar Δθc sobre 5, o que é igual a Δθf sobre 9, o que é igual a ΔT sobre 5. Então a gente vai utilizar essa equação para determinar variação de temperatura, converter uma variação de temperatura na escala Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin e assim sucessivamente. Beleza? Então, por exemplo, eu quero determinar uma variação de temperatura de Celsius para Kelvin, por exemplo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou pegar as minhas duas partes que envolvem a temperatura em Celsius e a temperatura em Kelvin. Então, eu posso dizer que Δθc
é igual a ΔT. Por que eu não coloquei o 5? Porque vai cortar. Então, o que a gente pode dizer com essa equação aqui? Que qualquer variação de temperatura na escala Celsius, ela vai ser igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Beleza? Para converter uma variação de temperatura de Celsius para Fahrenheit, por exemplo, então vai ficar Celsius para Fahrenheit. Então, ela vai ser ΔθC sobre 5, o que é igual a ΔθF sobre 9. Essa é uma segunda equação que a gente vai utilizar bastante nos nossos exercícios. E se eu quiser fazer uma variação de temperatura de Fahrenheit para Kelvin? Então vai ficar ΔθF sobre 9, o que é igual a ΔT sobre 5. É a mesma relação que a gente fez entre Fahrenheit e Celsius. Belezinha? Então, essas são as equações que nós vamos utilizar, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui então os nossos estudos sobre termologia, sobre temperaturas. Espero que tenha ficado claro para todos essa nossa segunda parte, onde nós falamos sobre a conversão das escalas. Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.